Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver aqui uma questão sobre equações no campo dos números complexos. O problema é o seguinte: resolvo então no campo dos números complexos cada uma das equações, não é bem cada uma, apenas vou resolver neste vídeo esta equação que apresento aqui, que é z à quarta menos iz ao cubo menos 27iz menos 27 igual a zero, sabendo então que i, o número imaginário i, é exatamente igual, ou melhor, é uma raiz da equação, quer dizer, é uma das soluções desta equação. Como é que nós podemos então resolver uma equação deste tipo? Bem, a minha ideia, visto que me estão a dar assim aqui uma raiz é uma das soluções, se me estão a dar assim aqui uma raiz desta equação, quer dizer, a minha ideia será pegar aqui nesta expressão e fatorizar o primeiro membro, quer dizer, tentar aqui assim uma fatorização do primeiro membro, de modo a que, se tiver aqui o primeiro membro fatorizado, visto que o segundo membro é zero, poderei então aplicar o anulamento do produto. Ou seja, se eu fatorizar o primeiro membro criando aqui dois fatores, tipo A vezes B, 2 ou mais, né? Se tiver aqui um produto, uma fatorização igual a zero, aplicando então o anulamento do produto, eu vou dizer que ou este fator é igual a zero, né? Ou então o segundo é igual a zero, isto então aplicando o anulamento do produto. Se me dão uma raiz, então eu vou tentar resolver esta equação fatorizando o primeiro membro. Agora, como é que a gente vai fatorizar isto, né? Se me dão assim aqui uma raiz, eu estou a pensar em aplicar a regra de Ruffini, utilizando para tal esta raiz que me estão aqui a dar, aplicando assim aqui a regra de Ruffini, de modo a conseguir efetuar a fatorização do primeiro membro. Para aplicar a regra de Ruffini é trabalharmos então aquela estrutura que vocês já estão familiarizados. Aqui vamos colocar a tal raiz que a gente conhece, ou seja, i. E aqui vamos então colocar os coeficientes dos nossos z's. Reparem aqui, eu tenho z à quarta, que é o termo maior grau, tem que ser por ordem, né, do maior para o mais pequeno. Tem aqui o coeficiente de z à quarta, que é igual a 1, então vou colocar assim aqui 1. Tem o coeficiente de z ao cubo, que é menos i, então vou colocar menos i. Não tenho coeficiente de z quadrado, mas tenho que o colocar, quer dizer, não tenho, é zero, né? Se não está lá, era a mesma coisa que eu metesse mais 0z quadrado, né? Então o coeficiente ali de z quadrado é 0. O coeficiente de z elevado a 1 é menos 27i, cuidado, é tudo que está ali a multiplicar pelo z, e o coeficiente do termo independente, né, é menos 27. E vou então aplicar para este efeito a regra de Ruffini. Baixo aqui o 1, né, e faço o produto. 1 vezes i dá i, e depois aqui somo i menos i dá 0, 0 vezes i dá 0, né? 0 mais 0 dá 0, 0 vezes i dá 0, aqui na soma fica então com menos 27i, e menos 27i vezes i é a mesma coisa que ter menos 27i vezes i dá i quadrado. Visto então que i quadrado é igual a menos 1, quer dizer que aqui vou ter então mais 27, cujo resto dá 0, e tinha que dar, né, porque eu introduzi aqui na regra de Ruffini uma raiz, né? Se é a raiz, então o resto da divisão terá de ser 0. Bem, aplicamos então Ruffini, e agora como é que fica a fatorização? Quer dizer, vocês têm assim aqui o quociente resultante aqui da divisão de Ruffini. Para fatorizar isto é fácil, porque eu vou pegar aqui na equação, né? Vou dizer que é equivalente. O primeiro fator será então z, porque a minha variável desta equação é z, né? Será z menos a raiz que usei em Ruffini, que é i, vezes então o quociente resultante. E reparem que aqui estão apenas os coeficientes. Reparem que este é o coeficiente aqui de grau 0, né? Este 0 é o coeficiente de grau 1, grau 2, grau 3. Então terei assim z ao cubo, né? Mais 0z quadrado, mais 0z, menos 21i, e fica então igual a 0. E desta forma consegui fatorizar aqui a minha equação. Depois de fatorizar, vou então aplicar aquilo que disse, ou seja, o anulamento do produto. Se tenho aqui uma multiplicação que é igual a 0, né, se considerar isto como um fator A e este como um fator B, este produto só é igual a 0 se
algum ou os dois, né, forem exatamente iguais a zero. Ou seja, resolvendo isto, z menos i igual a zero, ou z ao cubo menos 21i igual a zero. Aqui fica então com z igual a i, que era a raiz que já me davam, e aqui no segundo anulamento terei então z ao cubo igual, passando então o menos 21 para o outro lado, ficarei então com 21i. E agora vou-me centrar em resolver esta equação que tenho, aplicando para este efeito a radiciação em complexos, ou seja, vou-me servir para resolver esta equação da fórmula de Moivre, que é a fórmula que permite então fazer a radiciação em complexos. Bem, recordando então um pouco esta fórmula, imaginem que eu tinha assim, ou aqui vou generalizar, vou apresentar exatamente aqui a fórmula para um caso genérico e depois aplicarei esta situação em concreto. Quer dizer, se tivermos então z, reparem que eu aqui nesta equação vou ter z igual às raízes, né? O 3 passa para a raiz cúbica, não é? Expoente 3, raiz cúbica, terei então a raiz cúbica de 21 e né? Terei então que fazer aqui este cálculo. Para então, voltando aqui à forma de Moivre, para fazermos a radiciação em complexos, vou trabalhar aqui o complexo na sua forma trigonométrica, terei então assim a raiz de índice n, estou a generalizar, e se tiver assim aqui um número complexo na forma trigonométrica, que vou chamar ρ cis de θ, para vocês determinarem as soluções desta equação. Z será igual, fazem a radiciação aqui do módulo, ou seja, raiz de índice n de θ, cis, e depois aqui o nosso ângulo será então θ mais 2kπ sobre n, onde este n é exatamente o índice da raiz. Isto vai me dar então os argumentos das diferentes soluções, e isto então com k pertencente a k vai começar em 0, 1, 2 e vai então terminar em n menos 1. Ou seja, se eu tiver aqui a raiz quarta, né, o k vai ser 0, 1, 2 e depois 4 menos 1 que é 3 e acaba aí. Quer dizer, se tenho raiz de índice n, vou ter então n soluções. Trabalhando então, aplicando aqui esta fórmula de Moivre, é exatamente ao caso que eu tenho. Eu tenho assim z ao cubo, vou retomar então a equação que tenho z ao cubo igual a 21i, penso, exato, 21i. Não terei assim aqui, 20, quer dizer, 21 não, peço desculpa, 27, eu não percebo de onde é que veio este 21, aqui 27, aqui 27, aqui 27. Peço então desculpa aqui por esta situação, não é? Esse aqui, desculpa, é 27, obviamente que é 27, não sei mesmo onde estava com a cabeça. Avançando aqui então, tenho que z cubo igual a 27, z ao cubo igual a 27i. A minha primeira preocupação será então passar este complexo aqui no segundo membro para a sua forma trigonométrica. O que é fácil, escusam de andar com receitas, né? Estamos perante um número complexo que é um imaginário puro. Quer dizer, aqui, trabalhando o campo dos números complexos, eu tenho aqui o eixo dos reais e tenho assim aqui o eixo dos meus imaginários, né? Posicionando então este complexo 27i aqui no plano, quer dizer, vai ser assim um imaginário puro, né? Há de ser assim este vetor, né? Isto tudo onde ali vai marcar assim 27i. Passando isto para a forma trigonométrica. É fácil porque na forma trigonométrica de um complexo nós temos ρ cis de θ, onde ρ é exatamente o comprimento do nosso complexo, e visto ser um imaginário puro, quer dizer, aqui o nosso comprimento será, o comprimento que ele toma, né? Neste caso será exatamente 27, o nosso módulo do complexo será 27, e o argumento, né? O argumento, se é um imaginário puro, né, e positivo, será então o nosso argumento igual a π sobre 2. Transformando então isto para um complexo na forma trigonométrica, ficará então o argumento é π sobre 2 e módulo igual a 27. Fica então 27 cis de π sobre 2. E agora aqui neste momento que eu vou então aplicar a minha fórmula de Moivre, que é a forma da radiciação. Isto ficará então a raiz cúbica
de 27x de π sobre 2. Aplicando então a fórmula, isto vai ficar z igual à raiz cúbica de 27. X, olhem aqui o enquadramento, né? Tendo assim ρ x θ, ficamos então com a raiz do módulo, né? E agora o ângulo vai ser θ, ou seja, aquele ângulo que tem mais 2kπ sobre n, que é o índice da raiz. Ou seja, aqui reparem que este é o nosso θ, então isto ficará π sobre 2, né? Mais 2kπ sobre n, onde o nosso n é o índice da raiz, ou seja, 3. Isto para valores de k a variarem entre, reparem que se é 3, será então 0, 1 e 2, porque seria até n menos 1. Agora, é apenas atribuírem valores a k iguais a 0, 1 e 2 e têm então as 3 soluções desta equação. O que eu costumo fazer aqui, porque senão tenho que estar a fazer uma conta para cada um, é simplificar aqui este argumento. Quer dizer, transformar isto numa única fração, de modo a que depois seja mais fácil calcular aqui as raízes. Para este efeito, transformar isto numa única fração, vou colocar aqui sobre 1 e vou multiplicar aqui tudo por 2. Ficando então, raiz cúbica de 27 é fácil, porque é 3, né? Porque 3 ao cubo é igual a 27. X, fazendo assim aqui um cálculo auxiliar, terei assim π sobre 2, né? Ou melhor, π, mais, já fazendo aqui o produto, 4kπ, tudo a dividir por 2, né? Aqui transformando o numerador numa única fração, mas depois tenho a dividir por 3 sobre 1 e posso aplicar então aqui a regra da sanduíche ou do pneu, como quiserem chamar. Ficaria então com o ângulo x de, reparem que 1 vezes π mais 4kπ vai ficar então π mais 4kπ, a dividir então por 2 vezes 3, que é 6. Isto assim de uma forma mais simples, com k a pertencer a 0, 1 e 2. Para ter agora as soluções, vou atribuindo valores a k, né? Se k for igual a 0, eu vou ter aqui uma das soluções, que vou chamar z1, que vai ser 3, x, dou aqui k igual a 0, fica π sobre 6. π sobre 6. Se k for igual a 1, né? Vou aqui a esta forma e vou agora introduzir aqui o k igual a 1. K igual a 1, eu terei então que, vou chamar Z2, né? Vou chamar Z2, vai ser então 3, isto mantém sempre o módulo do complexo, 3x, se k é 1, 4 vezes 1 vezes π dá 4π, mais π, 4 mais 1 dá 5π sobre 6. Depois, se k é igual a 2, para k é igual a 2, terei então a terceira solução, Z3, que será 3. Se o k é 2, 4 vezes 2 dá 8, 8π mais π, né, dá 9, 9π sobre 6. E tinha então aqui as minhas 3 soluções que saem da radiciação, mas eu depois, cuidado, é que isto era só aqui da radiciação, eu depois ainda tenho que contar com esta que tinha aqui, que era z igual a i, para ter então as soluções todas daquela equação, que seria então z4 igual a i. Esta era a raiz que me davam ali no enunciado. Sendo assim, podemos já apresentar conjunto de solução, e teria então aqui estes 3 casos. E depois a próxima pode ser o meu z1, né? Seria 3x de π sobre 6, 3x de π sobre 6. Próxima solução seria o Z2, 3x de 5π sobre 6, e a próxima então o meu Z3, que seria 3x de 9π sobre 6. Podemos então aqui fazer a redução, né? Poder dividir tudo por 3 e ficava então 3 meios de π. Ok, e tenho então aqui o conjunto de solução da equação que me foi então dada aqui no princípio. Pequenos detalhes que vocês deverão tomarem atenção. Quando vocês têm assim uma equação em complexo e vos dão-vos uma raiz, normalmente a ideia é fatorizar, utilizando essa raiz na regra de Ruffini, conseguirem a fatorização para depois aplicarem o anulamento do produto. Claro que depois poderão estar envolvidas aqui técnicas de radiciação
para determinar as restantes raízes, e neste caso é aplicarem exatamente a fórmula de Moivre, que vos permite determinar então, vos permite fazer a radiciação em complexos. Fica então aqui a sugestão de resolução para esta equação. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos. Tchau.